a paz, e estamos aqui para mais uma conversa daquela abençoada, né? Chegamos ao final de mais um mês e hoje nós estamos no primeiro dia do segundo semestre do ano de 2020. Chegamos na metade do período, hoje dia 1º de julho. E é bom a gente conversar. Como foi seu dia? Você teve um bom dia? Como que foi? Trabalhou muito? Ou não trabalhou? Ficou em casa? Né? As mamães aí cuidando dos filhos. Algumas coisas nós aprendemos, né? Talvez agora, né, algumas mães vão até valorizar mais as professoras, educadoras, né? Porque tu tá vendo, às vezes, que teu filho é uma pimentinha, então tu vai valorizar mais. E são essas coisas que nós vamos aprendendo na pandemia. Mas como nós estamos aí na transição de um mês, essa noite eu quero te encorajar. Mas te encorajar não assim com minhas palavras e nem com a minha força. Sempre gosto de pegar os exemplos de Jesus. Que maravilha! Jesus, ele é o melhor professor. Ele é Senhor, ele é mestre, ele é rabi. E eu separei aqui só um versículo hoje, né? Eu quero ser bem breve. Não é tão friozinho, na verdade. Poxa, uma vontade sim de deitar e dormir, mas o cansaço ele não vai nos vencer nesse momento em que nós vamos ficar juntos, isso todos os dias. Então, já quero reforçar o meu convite. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente e espero que eu esteja sendo de alguma forma útil para a tua vida, que tu esteja sendo abençoado, né, pelas palavras que você está ouvindo. Você pode compartilhar essas palavras com alguém, não tem problema. Se você achar que são úteis, você pode até criar aí uma sala com os teus amigos, faz uma chamada, né, porque vai ser bom. Eu creio que vai edificar a tua vida. E a palavra está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 29, que fala, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Esse texto aqui ele é maravilhoso. Ele fala a respeito de quando Jesus ele andou por cima das águas. E mesmo na adversidade, a palavra de Jesus é sempre para avançar. Vai, vem. É sempre uma palavra de ânimo. E isso aconteceu por volta de umas 3 horas da manhã, porque a Bíblia fala que isso foi na 4ª vigília dos judeus. Então isso aconteceu de madrugada. Esse texto aqui ele vai dizer que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco. O princípio da obediência, né, ele é assim maravilhoso. Ontem eu estava falando do filho honrar pai e mãe, e o ponto abordado principal foi a questão da obediência, foi a questão do perdão. E nesse texto aqui, os discípulos eles obedeceram a palavra de Jesus e eles entraram no barco. Na ocasião, Jesus não entrou. Jesus ele foi orar, ele foi ter um momento à parte com Deus, e os discípulos entraram no barco e foram atravessar o mar. E a Bíblia vai dizer que no meio do mar, no meio do percurso, no meio do caminho, a tempestade ela aumentou, o negócio não ficou fácil. Vento, mar agitado, e no meio do caminho, a distância para chegar e para voltar é a mesma coisa. E hoje, nesse ano, talvez também esteja assim. Nós estamos no final do ano, no meio do ano, e você pensa que você está num mar agitado, o negócio não está fácil, nós não podemos negligenciar, não está fácil.
A coisa ela tá difícil. E tu tá no meio desse ano de 2020. O mar está agitado, o vento está soprando, a dificuldade ela é grande. Para tu voltar é a mesma distância para tu continuar. E o que tu vai fazer? Pode estar agitado do lado da tua vida financeira, da tua vida sentimental, da tua vida espiritual, pode estar uma turbulência em todas as áreas, mas tu tá no meio. Se tu voltar ou se tu for para frente, a distância é a mesma, tá? Aí tu decide aí rapidinho o que tu faz. Nesse texto em que nós estamos lendo, aconteceu uma coisa interessante, que Jesus ele ficou para trás. E quando o vento ele estava soprando forte o barco, criando ondas grandes, qual é a tendência do ser humano? A tendência é a gente olhar para trás, né? Certamente tu deve estar olhando para alguma experiência da tua vida que tu já passou e falou, poxa, se eu pudesse voltar, eu acho que eu ficaria mais seguro, porque o ano passado foi difícil, mas parece que as coisas elas vão piorar. Então nós começamos a olhar para trás. E os discípulos eles não fizeram diferente. Eles começaram a olhar para trás, mas quando eles estavam olhando para trás, eles perceberam quem vinha ao encontro. Jesus. Se Jesus ele vem em outra direção, os discípulos certamente eles não iriam observar. Porque quando o vento sopra, irmão, quando o negócio fica difícil, não adianta dizer que é super homem, é super crente, é super pai, porque a nossa tendência é olhar para trás, é só a misericórdia de Deus. E esse texto vai dizer que quando eles, olhando para trás, eles observam Jesus, os discípulos eles estavam apavorados, né? E eles pensaram assim, poxa, é fantasma, porque quando nós estamos com medo e nós estamos inseguros, às vezes nós... Sabe aqueles fantasmas dentro da nossa mente? Um dia você me ouviu falar, né? Quem domina a sua mente? E no momento em que nós estamos com medo, a nossa mente ela começa a trabalhar num sentido que muitas vezes nos leva, né, a uma imaginação a ponto do maior monstro estar assim dentro da gente, tentando dominar a nossa mente. É uma batalha que nós passamos, aquela batalha que não é travada do lado de fora para fora, mas é uma batalha que é travada do lado de dentro da gente. E os discípulos eles logo pensaram assim, poxa, é um fantasma. Mas Jesus falou assim, olha, não temas, não temais, porque sou eu. Eu acredito que no meio daquele vento, no meio, sabe, daquela turbulência do mar, acredito que Jesus, né, usando a força, a posição daquele vento, ele falou, olha, não temais, sou eu. E eles, acostumados a ouvirem a voz de Jesus, logo perceberam, não, é Jesus mesmo, porque a voz de Jesus, ela é inconfundível. Eu sei que nesse ano você já teve experiências com Deus e que o Senhor, ele falou o teu coração, então essa voz de Deus, essa voz de Jesus, ela se torna inconfundível. Quando Deus está falando contigo, você percebe que é Deus. E a minha oração nessa noite é que você sinta que realmente é o Senhor, é uma palavra de Deus para o teu coração, para te encorajar. E pelo simples fato de ouvirem a voz de Jesus, eles já se tranquilizaram, mesmo em meio a um frágil barco e a uma tempestade, a um vento forte, às ondas grandes, e eles já ficaram tranquilos. Eu não sei se tu já percebeu, querida, que às vezes você pensa que está só, mas o Senhor Jesus sempre, de alguma forma, ele te dá um sinal que tu não está sozinho. Tu tem experiência disso?
naquele teu momento que tu está pensando em desistir, poxa, eu vou chutar tudo, eu vou parar, eu vou voltar atrás, mas Deus usa alguém para falar contigo e tu fica meio que boca aberta, poxa, eu não falei para ninguém, né? E, poxa, o que está acontecendo? É porque Deus te conhece, Ele sabe teus medos, Ele sabe os teus pavores e sabe o meu também. E os discípulos, eles ficaram tranquilizados, mas tinha um discípulo chamado Pedro, que Pedro, ele pôde ter uma experiência diferente dos outros. Porque Pedro, ele falou assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, então tu manda que eu vou ao teu encontro. Olha como que é bonito isso aí, querida. Jesus mandou que todos eles entrassem dentro do barco. Entraram. Soprou o vento, o mar se agitou, as ondas aumentaram. Eles temeram, olharam para trás. Olhando para trás, vinha Jesus, que através da sua palavra os encorajou. E agora, entre os discípulos, dentro do barco, Pedro fala, Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. Quando nós falamos com Deus, nós temos o privilégio de termos algumas experiências com Deus que outras pessoas não têm. Você sabia disso? E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, Jesus falou, vem. E Pedro, ele sai do barco, vai em direção a Jesus. Pedro precisou voltar um pouquinho para ele entender o momento em que começou o seu fracasso. Mas fracasso sim, porque o nosso fracasso começa quando nós começamos a perder a fé. E dentro desse episódio, o barco ele estava no meio. E mesmo com o fato de Jesus ter falado, ter chamado, o barco ele não parou. O barco, ele, mesmo devagar, em turbulência, sem direção, esse barco, ele continuou a navegar, mas Pedro, ele precisou voltar, estar com Jesus. Então, naquele momento em que Pedro estava voltando, ele estava olhando para Jesus, ele fixou seus olhos em Jesus. E ele não percebeu que ele estava passando por cima daquele mar turbulento. Ele não percebeu que ele estava passando por cima das ondas. Ele não percebeu que o vento estava soprando forte, porque simplesmente Pedro ouviu a voz de Jesus. E Pedro novamente ele observa Jesus, mas quando Pedro ele chega perto, e agora quando ele está distante do barco, que parecia ser um lugar seguro, ele teme. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele afunda. Mas Jesus ele é maravilhoso, ele estende a mão, ele levanta Pedro e ele vai dar uma palavra para encorajar Pedro. E agora, Jesus com Pedro e os discípulos no barco, e Jesus vai dizer, poxa, por que temais? Por que vocês temem, homem de pouca fé? Jesus ele vai mandar o vento se calar e ele vai mandar o mar se acalmar. O vento que foi criado por ele, o que faz? Obedece. O mar que foi criado por ele, o que faz? Obedece. E a Bíblia diz que eles simplesmente adoraram ao Senhor Jesus. E o que eu quero que você nessa noite guarde de mensagem, né, para a tua vida. Nós estamos no meio deste ano, que não está fácil. O vento está soprando, é verdade,
Mas Jesus está indo em direção a esse barco. E Jesus, ele está presente, e esse barco que você está, que está soprando, pode ser a tua família. Parece que vai sucumbir, parece que vai a pique, mas Jesus está na direção do barco, foi ele que te mandou. Esse barco, querido, olha, não vai afundar, porque foi Jesus que mandou você estar nele. Talvez esse barco, ele seja até mesmo... Eu não estou dizendo aqui, querido, ostentação, eu não estou sendo avarento, mas eu estou querendo te dizer que o Senhor sabe das tuas necessidades e que as nossas necessidades, elas serão supridas em Cristo Jesus. Creia, acredite. Talvez esse barco, ele seja até a igreja onde você congrega, onde você faz parte. E tu já pensou, não dá. Está muito difícil, eu errei demais, eu não sei nem com que cara, né, que eu vou chegar na igreja, porque eu errei demais, eu fui longe demais, então não vou ter cara para encarar os meus irmãos. Mas você não vai sair desse barco, querida, porque simplesmente nessa noite Jesus está te encorajando, que você está no meio, mas se você continuar, Jesus está no barco. Indo para frente, Jesus está no barco. E esse ponto de encorajamento que eu quero dizer para você, o encorajamento de Jesus, ele não é baseado em outra coisa a não ser no seu poder ilimitado. Então, nessa noite, eu quero te encorajar em nome de Jesus, pela palavra de Jesus e baseado no poder ilimitado de Jesus. Para mim, querido, isso é para mim. Esse vento aí que deu, que soprou, né, no sul, você sabia que o sul, ele era como uma porta de entrada para uma praga, para o nosso país? Você sabe disso. As redes sociais, as redes sociais não, na verdade os meios de comunicação, eles falaram assim fortemente nisso aí, mas eu creio, querido, que tem um povo que ora, tem um povo que busca a Deus, e aquele mesmo Jesus que um dia mandou o vento se calar e o vento cessou, é o mesmo Jesus que se mandar soprar, ele sopra também. Então ali ele fez uma cortina, fechando a porta, para que hoje eu e você pudéssemos glorificar a Deus e termos uma experiência diferente como Pedro teve. Todos estavam no barco, mas na hora de testemunhar de quem era Jesus, Pedro podia testemunhar diferente. Alguém dizia, Jesus no barco mandou o vento se aquietar e o mar se acalmar. Mas Jesus podia dizer, Pedro podia dizer melhor dizendo, mas esse mesmo Jesus, ele me chamou e eu pude pela fé andar sobre as águas. Não pelo meu mérito, mas pela minha fé e pela minha confiança nele. E nessa noite, amado, se está te faltando esta coragem, para depois do outro lado contar esse sobrenatural, essa ação de Deus em todas as áreas da tua vida, eu quero orar junto com você nesta noite, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, nosso Deus e Pai. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos, Senhor, no meio do percurso. Senhor, verdade que nós estamos em um barco que, diante da imensidão desse mar de dificuldades, de problemas, nada é. Senhor, estamos vulneráveis, Senhor da glória, ao vento que está soprando, formando, Senhor da glória, grandes ondas. Senhor, e é uma verdade, Senhor, que muitos momentos nós tememos, Senhor,
que em muitos momentos, Senhor da glória, nós olhamos para trás e muitas vezes, ó Deus, as informações nos fazem imaginar, Senhor da glória, tantas coisas que passam em nossa mente. Mas nessa noite eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque veio uma voz suave, dizendo: não temas. E essa voz, Senhor da glória, ela não pode ser confundida com o som deste forte vento, pois é a Tua voz. Em nosso passado, Senhor, no momento de enfermidade, Senhor, no momento, ó Deus da glória, de deserto, nós ouvimos esta mesma voz, Senhor, que nos conduziu, Senhor, que nos deu uma direção, Senhor, que nos deu a instrução, meu Deus, nos levando a um caminho de vitória. E nessa noite eu te agradeço, porque esta mesma voz está falando no coração de muitos e estará falando para a glória do Teu nome. Senhor da glória, pela fé, Senhor, que nós estamos andando por cima das águas. Porque, Senhor, é bem verdade, ó Deus, que muitos estão no barco e vão atravessar, Senhor da glória, para o outro lado também. Mas nós queremos experimentar, Senhor, o sobrenatural de Deus para que o Teu nome seja glorificado. E neste dia te peço que o Senhor, pelo poder da Tua palavra, possa encorajar, Senhor, esse coração que está temendo, Senhor da glória, e que agora, Senhor, nós possamos contigo, Senhor da glória, dentro desse barco e debaixo, Senhor da glória, da Tua palavra e da Tua proteção, Senhor da glória, continuarmos. E quando chegarmos ao outro lado, cantaremos sim juntos o hino da vitória, de louvor, Senhor, e gratidão ao Teu nome. Encoraja este meu irmão, encoraja esta minha irmã, este jovem, esta jovem. É a oração que eu te faço, ó Jesus glorioso, no nome do Pai te peço, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te desejo uma boa noite e Jesus está no barco. Glórias a Deus. A paz do Senhor.